Fala galera, estamos aqui com o Rafael, fisioterapeuta. Eu tive esses dias, estava treinando peitoral e senti uma fisgada no peito, né? E fiquei muito preocupado, porque eu já tive um rompimento no peitoral e tudo que se sente fisgar, dá uma assustada. Na hora eu fiquei bem assustado, liguei para ele, veio aqui para uma consulta e assim, como muita gente, a gente vê muito lesão de peitoral, pessoal tendo estiramento, rompimento muscular. A gente tentou aproveitar essa oportunidade para estar batendo um papo. Ele vai estar explicando por que acontece isso, vai estar explicando como a gente pode prevenir isso, explicando para vocês um pouco mais sobre tudo isso. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, explica aí pro pessoal. Bom, eu sou o Rafael, como ele já disse, né? Sou fisioterapeuta focado bem nessa parte da reabilitação ortopédica esportiva. E o que o Dona comentou assim sobre o rompimento da fibra, acontece bastante quando você tem um conjunto de fatores para poder gerar esse tipo de lesão, né? Então vai desde encurtamento muscular, excesso de peso, que é o principal, né? A galera gosta de abusar das cargas, falta de flexibilidade, uso de ergogênicos acaba também influenciando bastante nessa parte, porque você tem um desenvolvimento de fibra, ela vai ter um torque, uma potência muscular, só que o tendão, consequentemente, não vai corresponder a esse torque da fibra, então acaba ficando uma coisa desproporcional, né? Então, o ideal, assim, para evitar essa parte de lesão, principalmente a flexibilidade, focar nos alongamentos, principalmente pós-treino, assim, no dia seguinte. Treinou na segunda, faz na terça ou faz na quarta, sempre tentando equilibrar assim, as cadeias musculares do corpo. Dosar muito, né, Dona? Acho que você que é da sua área pode até falar melhor. Tentar abusar de outras coisas, por exemplo, menor intervalo ou um drop. Eu sempre falo para todo mundo que para você trabalhar a intensidade você não precisa aumentar a carga. Você pode deixar o exercício intenso de outras formas, né? Então assim, é lógico que a gente gosta de testar a força e às vezes você faz o exercício um pouco desconcentrado e isso acaba causando uma lesão. Porque assim, quando você estabiliza bem a musculatura, bem o seu corpo, é mais difícil de você ter uma lesão. Agora, com muita carga, é mais difícil de você conseguir estabilizar, né? Assim, você sempre tem, né, críticas, né? Não pode alongar antes do treino para você não ficar cansado, não pode alongar depois porque já está com todas as fibras rompidas. O que é o ideal fazer? Explica pro pessoal qual horário é bom a gente estar fazendo esse alongamento e o quanto se deve fazer, quantas vezes na semana. Sim. É importante isso que você falou, assim, o pré-treino, por que não alongar pré-exercício? Você vai diminuir o torque do músculo e a força, né, aquela capacidade de ter aquela explosão, então isso já não é bom, né? Então, por exemplo, você vai colocar peito, alongou o peito, você vai diminuir um pouco da carga, porque não vai ser o mesmo treino se você não alongasse. E o ideal é você sentir aquela queda da flexibilidade, não sei se você sente, claro, né? Treina faz anos, já deve dizer melhor, mas quando você treina, no dia seguinte você fica com aquela coisa repuxando. Exatamente. É exatamente nesse momento que você tem que alongar. Que você tem que trabalhar. Que aí você alonga. É quando você fala assim, nossa, tá difícil para mexer o braço. Aí você vai e alonga bastante. Posterior de coxa também é uma incidência altíssima para ter lesão tendínea, né? Bíceps também, braquial. São, assim, os principais. Peitoral, bíceps braquial, posterior de coxa. São então, os que mais o ideal tem é lesão. estar alongando no dia seguinte que você treinou aquela musculatura. Exatamente. Ou até 48 horas depois, assim. Quando você sente que... aí vai mais pela percepção da pessoa, mas 48 horas depois é o ideal, assim. Sim. Que aí você consegue diminuir também até o processo inflamatório. Isso ajuda bastante na recuperação da fibra. O músculo alongado, ele tem muito mais potência muscular, muito mais força. Os treinos acabam ficando melhores. E assim. a tendência é cada vez a gente ficando mais encurtado, né? Eu sou muito encurtado. E por isso que a gente está até iniciando um trabalho aqui para eu prevenir lesão. Então assim, o ideal é você não buscar um fisioterapeuta depois que você tem uma lesão, igual eu fiz agora. Então o legal é você fazer esse trabalho junto com o fisioterapeuta, sempre com um profissional junto, para prevenir essa lesão. De forma preventiva, né? Exatamente, porque assim, é muito comum, é mais comum do que todo mundo pensa, né? Eu conheço muitos atletas aí que romperam, principalmente peitoral. Eu acho que é o lugar mais fácil de
de romper no supino reto. Não, dentro do bodybuilding é a maior incidência. Tem muitos casos assim de rompimento de peitoral. E assim, esse rompimento geralmente acontece, a maior frequência é no músculo, é no tendão, onde que é essa maior frequência. E assim, como que a pessoa, na hora, quando ela se lesiona, o que ela tem que fazer quando ela se lesionou? Então, pode lesionar ali. Exatamente, treinei e senti uma fisgada, o que eu devo fazer na hora? Sim. Respondendo só a primeira pergunta, né? O peitoral, ele vai ser o principal, porque no supino você tem um exercício multiarticular, então você consegue colocar uma carga, uma quantidade maior, igual no seu caso, que você sentiu um pouco mais na descida. Justamente pelo fato do músculo do peito, ele tem um formato de giro, né? Ele gira internamente para poder se inserir no osso, ele não se insere direto. Então essa porção inferior, ela vai ter um alongamento maior na descida. Então quando alonga, não tem a força específica, aí pode gerar lesão. Igual você falou, na maioria dos casos é na junção do músculo com o tendão. Dificilmente pode ser que vá romper na junção do tendão com o osso, mas é bem mais difícil. Sim. É muito mais, ou também intramuscular, né? Aqueles feixes de lesão dentro do músculo, pode acontecer, mas principalmente tendão-músculo. Nessa tração que o músculo gera no tendão, o tendão não suporta, ele rompe. Sim. Né? Porque o músculo ele vai fortalecendo e o tendão, a única forma dele fortalecer como é no alongamento, né? Ele fortalece de uma forma assim, indireta. Porque o alongamento ele vai gerar uma tensão no tendão, e aí isso vai sendo um processo adaptativo também, né? Do mesmo músculo. Você colocou 10 no supino, no dia seguinte, depois você coloca 20, 30, vai aumentando. No tendão é a mesma coisa com o alongamento. Certo. O próprio músculo vai gerar um estresse no tendão para poder ele se adaptar e ficar mais forte. E quando a pessoa sentiu essa fisgada, porque às vezes pode ser uma fisgadinha, às vezes pode ser, quando foi há 10 anos atrás que eu tive no peitoral, eu senti um serrote passando, fez até um barulho alto. Barulho muito alto. Esse é o mais clássico, assim. Fez assim, um barulho alto. Barulho e o pessoal que estava na academia escutou o barulho, né? Então foi um estalo alto. Então, por exemplo, eu tive esse estiramento ou um rompimento. O que eu devo fazer? Pressiona, põe gelo, o que faz? Perfeito, gelo. Gelo é o principal assim no momento, porque como é um processo inflamatório, para você não deixar esse processo inflamatório tomar conta do restante das fibras, você tem que tentar cercar. Então você colocando gelo, você cerca, você tem um controle maior desse processo e não deixa digamos assim, esse processo inflamatório interferir no restante do músculo. Entendeu? Então isso é o principal. E lógico, buscar um médico na sequência, fazer uma ressonância magnética para ter certeza que foi só o peitoral, porque muitas vezes você pode ter ruptura na parte óssea também, igual eu comentei, mas no peitoral, no caso, pode influenciar também no tendão na cabeça longa do bíceps. No bíceps. Então aí... supondo que fosse uma lesão grave, no caso do peitoral, vamos citar o peitoral, o que atrapalharia na estrutura, no desenho desse músculo, sendo uma lesão mais grave? Teria que operar ou não existe esse caso de operação? Então, no caso de operação, se fosse ruptura total. Entendi. Total, mas assim, já teria aquele que eles falam, né? Quando o músculo encurta, na hora. Você consegue ver na hora. Você já vê nitidamente na hora. Quando rompe total é na hora, assim, na hora. Tanto que eles falam do bíceps, que é o sinal do Popeye. Que aí o bíceps já dá aquela subida, ele sobe na hora. O peitoral é a mesma coisa, ele vem pro meio do peito. E aí já é caso cirúrgico, eles fazem a reinserção no osso. Sim. E assim, além do alongamento, massagem, o que pode. Hoje está muito na moda, muito comum, bastante massagem, né? Biofacial, né? Biofacial, essa massagem ajuda também? Ajuda bastante. Lesão, ajuda na recuperação, para que serve? Ajuda. Ela gera um estresse geral na fibra muscular, né? Então você gera um estresse mecânico na fibra e na fáscia que reveste o músculo. Isso faz com que você tenha maior mobilidade do tecido. Então você evita um futuro encurtamento crônico, vamos dizer assim, né? Igual você falou, tô meio quebrado, meio encurtado, né?
a massagem ela ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E é até um dos protocolos para poder ajudar na reabilitação. Porque ela vai energizando aquela fibra, né, do músculo e consequentemente ela consegue trabalhar para poder se regenerar mais rápido. E quanto mais encurtado, mais a chance que eu tenho de ter lesão. De lesão. Então eu sempre treinando bastante alongamento. Muito, cara. E assim, não só, a gente está falando de um processo inflamatório, de uma fibra, de um músculo. Mas se a gente for falar da parte articular, cara, todos os pacientes que eu tenho hoje, algum tem um tipo de encurtamento. Porque o encurtamento, ele vai tracionando o osso de acordo com o encurtamento. Então, se está encurtado de ele vai tracionar o osso, vai gerar impacto articular. A gente fala, por exemplo, principalmente patela, ombro, sempre vai ter um encurtamento específico de algum músculo ali para poder atrapalhar na mecânica, né? Certo. Então, galera, a gente achou legal estar falando aqui pra vocês. Graças a Deus não foi nada, foi um estiramento de leve. Bem leve, né? Tem que ficar uma semaninha aí de repouso. A gente tá fazendo alguns tratamentos de ultrassom, de choque, né? Agora o foco principal é tirar um pouquinho do processo inflamatório e depois a gente já começa com os exercícios de novo. E graças a Deus não foi nada. Recentemente o Japa teve um problema assim também, mas a gente vai seguindo. Então assim, é legal você estar trabalhando bastante seu alongamento sempre. Antes do exercício é bom você estar não alongando, então aquecendo antes de fazer. Então assim, o ideal é você estar aquecendo para você prevenir lesão. Lesão é muito comum, a gente vê o Eduardo Correia, um atleta de ponta, sempre lesionando. Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode acontecer com qualquer um. Isso acho que é o mais importante também, né? A galera pode às vezes pensar, pô, o Dona não sabe dosar a intensidade de exercício, pô, o cara quer abusar da carga. Não, é porque a gente está falando aqui de um atleta de altíssimo rendimento. Então isso é assim, claro, pode prevenir, mas é um pouco do esperado, né? Um cara de altíssimo nível busca performance, não tem como. Mesmo você fazendo toda a prevenção, você ainda corre risco, porque a gente está sempre treinando no limite. Exatamente. Né? E a gente precisa disso para estar evoluindo. É diferente de uma pessoa que é só qualidade de vida, que né, não busca uma performance em alguma coisa. A gente tem que entender sempre que o esporte em alta performance é lesivo, não é uma coisa... Então sempre a gente precisa estar buscando algo mais. Então esse bate-papo que serviu para alertar vocês. Rafael vai deixar o Instagram dele aí para quem quiser seguir. Meu Instagram é Rafa com PH, Rafa Barros C. E quem precisar de qualquer tipo de atendimento nessa parte reabilitativa pode contar comigo aí, que eu estou na disposição. Se você gostou do nosso vídeo, se gostou da informação, deixa o seu curtir, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Se tem alguma dúvida com o Rafael também, deixa nos comentários aí, quem sabe a gente não faz mais vídeo com ele. Tamo junto.